Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui e dessa vez uma oportunidade difícil. Eu não diria nem difícil, mas diferente, por não ter o costume. Mas graças a Deus, estamos enfrentando e quebrando barreiras por conta dessa pandemia. E hoje não podemos ter os nossos cultos presenciais, né? Mas graças a Deus temos aí os meios de comunicação. E hoje é sobre a Escola Bíblica Dominical. Me foi dada aqui uma missão como aluno da escola, sou aluno, não sou professor da escola, mas comentar com os irmãos alguns tópicos aqui da nossa lição. E eu gostaria, antes de começar, a fazer uma pequena e rápida oração. Deus de amor e de bondade, Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com os irmãos, de ler a Tua palavra, Senhor. Que as Tuas palavras, meu Pai, possam penetrar no meu coração, possam ser luz para o meu caminho e que abençoe, Senhor, cada um dos irmãos que vão ver esse vídeo, que vão ler a Tua palavra, que possamos aprender para que a Tua palavra possa nos mudar e nos transformar todos os dias. Amém. Meus irmãos, perdoem alguns erros aí e algumas palavras, pois não tenho muito costume, né? E também não gosto nem de fotos. E esse é um desafio complicado, fazer um vídeo ainda. Mas vamos lá. A nossa lição desse segundo trimestre aí, o título é A Igreja Eleita. Essa é a nossa segunda lição. A primeira lição foi o pastor Robson comentou com os irmãos domingo passado. E o texto dela é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso textuário está em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, que diz: Bendito Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. A verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos de todas as bênçãos espirituais. Tem as leituras diárias, mas aí os irmãos vêm em casa aqui já para não ficar muito extenso e cansativo o vídeo. Até para os irmãos verem também em casa, que não ajuda muito, né? O rapaz que está falando aqui, a beleza não ajuda muito. Livro de Efésios, no capítulo 1 e os versículos seguintes, é onde está a leitura bíblica em classe. Hoje diríamos até leitura bíblica em casa, né? Graças a Deus aí estamos aprendendo a voltar aos caminhos. Lembrando uma coisa, os templos estão fechados, mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E é justamente isso que nós vamos ler. Que nós somos o templo do Espírito Santo. Que a igreja começou nas casas. Os templos estão fechados, mas nós somos a igreja, nós somos a congregação. Que o Espírito Santo continue sempre dentro de você, dentro de mim, para quando Cristo voltar, possa nos achar em posição, sermos transformados, subir para o céu. A leitura bíblica em classe, em Efésios, no capítulo 1, diz: Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu deixo aí para os irmãos aí acrescentando aí Apocalipse capítulo 13, versículo 18, que fala como Cristo, um cordeiro morto desde a fundação do mundo. É também esse versículo número 4. O versículo número 9 diz: Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas
na dispersação da plenitude dos tempos. Também os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, e que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro estamos em Cristo. E que também vós estáis depois de ouvir esta palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual o penhor da nossa herança para a redenção e da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O versículo de número 3, ele, não sei se os irmãos perceberem, ele é a lição, ela é a extração desse texto, e esse versículo de número 13, nós vamos falar também da questão do selo, da garantia que Jesus Cristo deixou por nós. O texto da nossa lição é a sublimidade e as bênçãos espirituais. A introdução diz: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, desde a eternidade. Aprove Deus executar um plano de restauração e conciliação com a humanidade caída. Por isso que a carta, o apóstolo Paulo se mostrou profundamente agradecido pela revelação do ministério que Ele se mostrou agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Deus é maravilhoso. Ele nos dá essa condição, né, de agradecermos a Ele por esse favor que Ele nos fez. Então devemos sempre agradecer pela misericórdia dele por nós pecadores. Primeiro, diz aqui a nova posição em Cristo. Primeiro tópico da lição. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Outorgou é uma palavra bem forte, né? O pronunciamento. Outorgar é dar algo como um favor ou conceder um benefício a alguém. Ou seja, Cristo nos deu o privilégio, o favor da nossa salvação. Ele nos deu. Ele pagou por nós, por mim e por você. Qual foi esse favor? De deixarmos de ser chamados de criatura para sermos chamados de filhos de Deus. Essa é a nossa nova posição em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Não somos mais criaturas. Primeiro ponto do primeiro tópico, o título é Doxologia. Antes de seguir, eu até peço aos irmãos aí, perdão aí pelos barulhozinhos que estão no fundo aí. São os meus passarinhos aqui. Tem uns periquitos aqui que eles gostam de conversar também. Voltando à lição, a doxologia significa louvor e adoração. Doxologia é uma palavra trazida do grego. Na verdade são duas. É dox e logia. Ou dox, no original do grego, é logia. Porque lá eles não têm essa junção de logia, como nós falamos aí. Então, dox é um louvor e logia, adoração. E como que é louvor? Em Mateus, no capítulo 13, no versículo 18, quando Jesus Cristo diz: olha, esses aí me adoram com os lábios. Como é louvar?
Então não é uma adoração, é só com os lábios. É uma coisa seca. Jesus Cristo diz que ele, João 4, ele procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. É diferente. A doxologia já começa nos dando uma lição. O que é louvar a Cristo? Louvar a Cristo é pelo que Ele nos dá, pelo que Ele tem nos dado. Um exemplo disso é o trabalhador. Quando o trabalhador ele recebe o salário dele, a primeira coisa, ele é louvável pelo salário dele. O patrão que não paga o salário do seu funcionário, ele está errado. Porque se ele trabalhou, é um louvor para o trabalhador receber o seu salário. Mas a adoração é diferente. Nós devemos adorar a Cristo pelo que Ele é e louvar pelas coisas que Ele fez por nós. Nos Salmos, eu não lembro nem aonde que está, mas eles que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E eles louvavam a Cristo. Porém, a adoração é diferente. É em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus é espírito e nos importa que adoramos em espírito e em verdade. Seguindo a lição, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdade, pelo verdadeiro adorador e pela bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo de número 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e às suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse texto bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor, glória da sua graça. Para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus é Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus Cristo, o seu Filho. Como eu falei para os irmãos, é sempre bom louvarmos a Deus. Temos que louvar a Deus pelas coisas que Ele fez por nós e adorar Cristo pelo que Ele é. Tópico de número 2. As bênçãos espirituais. Vamos diferenciar as bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Eu acho que todos os irmãos até já sabem, é um texto bem... Na prática é bem aplicado, todos nós já sabemos definir um pouco. Mas, vamos lá. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes de um lugar celestial, isto é, do reino espiritual. E essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Efésios. Tais como: Deus nos elegeu para ser santo, na nossa leitura bíblica em classe, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 4. Segundo, Ele nos predestinou para sermos seus filhos, no verso de número 5. E nos fez agradável para si, verso de número 6. E no 7 está escrito que Ele nos remiu pelo seu sangue, pela sua vontade redentora, Ele nos transformou, Ele nos mudou, no versículo do 1 até o 12. E no 13, Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de quem planejou a redenção, o Filho que a realizou, e do Espírito Santo que garante essas bênçãos, que nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja o Senhor. Como
nos garante uma bênção espiritual. Cristo, ele nos garante uma nova vida, um novo renascimento espiritual. A não sermos condenados aí para o inferno, a não sermos condenados, a aceitarmos o sacrifício de Cristo. É uma bênção espiritual diferente para mim e para você. Cristo, ele nos amou desde a fundação do mundo. Essas bênçãos espirituais somos para nós que cremos, que aceitamos a Cristo, que estamos crendo cada dia mais. Mas muitos se apegam nas bênçãos materiais. E as bênçãos materiais, elas nos levam para longe de Cristo. Os exemplos são as grandes igrejas por aí que trazem diferente. Não oferecem as bênçãos espirituais, e sim as materiais. E é diferente, porque as bênçãos materiais, Cristo não morreu por elas. Cristo morreu pelas nossas bênçãos espirituais, pelo favor espiritual. Porque quando Cristo morreu, ele não nos ofereceu riqueza, não ofereceu bens. Cristo nos ofereceu uma nova diferença. Sermos chamados filhos de Deus, para termos um Consolador. Ele nos redimiu dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo nos deu uma nova vida. Por isso temos que ser sempre gratos a Cristo, por essas bênçãos espirituais. Para isso, eu deixo aqui uma referência bíblica. 1 Tessalonicenses, eu vou até achar aqui para ler rapidinho para os irmãos, se eu conseguir achar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete da salvação de Cristo. Capacete, a proteção da nossa cabeça, a salvação de Cristo. Que não nos venhamos deixar embaraçar a nossa mente, o nosso pensamento, que seja em Cristo, que seja o capacete da nossa fé. Qual é a fé? As bênçãos espirituais para nós, que é a salvação de Cristo. Ele nos planejou essa redenção, ele nos garante essa bênção. E uma coisa aqui, que ele nos garante tudo isso, ele nos faz uma nova criatura, ele nos dá uma nova condição. Tópico de número 2 diz: a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, relacionando-se ainda com essa nova experiência da conversão em Cristo. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isso é o oposto da antiga vida. O velho homem, o Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Eu tinha separado aqui, eu vou até achar aqui para os irmãos, livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Cadê 1 Coríntios, capítulo 15? Mais para frente também, para ler aqui, mas já vou adiantando aqui. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, diz: assim também está escrito: o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente. Esse, o último Adão, é em espírito vivificado. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal depois do espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor do céu. O primeiro homem era terreno, era Adão, porém ele pecou. Mas veio o segundo, que também era carne, veio na terra, mas esse sim veio em espírito
e em verdade. Esse nos deu uma nova condição, a condição de sermos chamados de filhos de Deus. Desse modo não andamos mais em treva, mas como filhos da luz. A referência está em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Portanto, essa nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os seus benefícios, advindo dessa redenção. Essa nossa nova condição de sermos chamados filhos de Cristo, de ser entregado a nós essas bênçãos espirituais, traz para nós a nossa qualidade de filhos de Deus, a nova condição, uma nova posição em Cristo, de sermos chamados filhos de Deus, nos remete sempre a agradecer a Deus, sempre a louvar a Deus no Salmo 103, agradecer a Deus por todas essas coisas, porque se não fosse por Ele, não seríamos capazes. Traz a nossa gratidão a Cristo. E assim nós terminamos o nosso primeiro tópico, que é a posição em Cristo, né? E vamos avançando aqui para nosso segundo subtópico, uma vida cristocêntrica neste mundo. É bem difícil, não é fácil manter uma vida cristocêntrica, uma vida voltada, seguida a Cristo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Esse pedacinho aqui, quando o pecado entrou ao mundo, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia, que é o Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo por Adão. Mas no capítulo 3 e no versículo 15 de Gênesis também entra a salvação, quando Cristo faz a promessa. Ele diz, olha, que também seria um que a serpente morderia o calcanhar, mas seria um que seria a cabeça. Eu vou até ler aqui para ficar melhor aqui para o nosso entendimento. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente. Isso Cristo dizendo para Satanás, para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da serpente e a semente da mulher, que somos nós, a humanidade seguinte. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo ferirá a cabeça da serpente. Cristo terminará toda essa luta, e já terminou na cruz do Calvário por mim e por você. A revelação do mistério. A revelação do mistério. Perdão que eu tô sem meu óculos aqui, aí às vezes as vistas ficam doendo, eu tenho que ficar virando pro lado por causa da claridade. E também não dá para colocar o óculos, senão os irmãos não vão nem ver que o grau deu uma aumentada. A revelação do ministério. A frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade, no capítulo de Efésios que nós lemos, no capítulo 1, no verso 9, diz que sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos. Essa verdade diz a respeito do decreto eterno de Deus que Deus planejara, por sua obra e soberana vontade, com o propósito da salvação dos pecadores. João 3,16. Essa vontade divina é revelada segundo o beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Romanos, primeiro vamos ler João 3,16. Deixa eu achar aqui João 3,16. Os irmãos até conhecem, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o decreto que Deus planejou para nós, planejou para a humanidade. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, para que nós tenhamos a vida eterna através das nossas bênçãos espirituais. Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 2. Deixa eu achar aqui, Romanos 12, 2. Vamos lá, a Bíblia me ajuda. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Não se conforme com esse mundo. Deus amou o mundo, porém a Bíblia diz para não se conformar com esse mundo. Deus amou você, o pecador. Quando ele diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, é não nos conformarmos com o pecado, a sermos transformados, a sermos mudados, a aceitarmos essa revelação desse mistério. Qual foi o mistério? Que Deus amou o mundo. E a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com esse mundo. É a revelação do mistério. Qual é o mistério? A salvação em Cristo Jesus para mim e para você. Mas é uma salvação espiritual. O lado carnal não vai entender. Tanto que as pessoas no mundo não entendem, nos dizem que somos loucos. Essa é a revelação do mistério. Qual é o mistério? A salvação de Cristo Jesus para mim e para você. Ele nos cobriu com o mistério da sua vontade. Ele nos deu a sua vontade salvadora. Ele nos deu o seu amor. Número 2, perdão. A plenitude dos tempos. Aqui o tempo, ele traz uma diferença. Tempo, dia e hora, mais tempo kairos. É o tempo de Deus. Esse tempo é um tempo de Deus. Quando todas as coisas têm o seu tempo, né? E aqui, quando fala do tempo de Cristo. Tempo da salvação. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo e para Cristo. O que subsiste em Cristo implica dizer que todo o universo, e céu e a terra, estarão submissos à autoridade de Cristo, à sua soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão e a restauração completa na mente de Cristo. E essa declaração nos tem conotação universalista, a ideia de que o fim todos serão salvos, mas finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo é a cabeça da igreja e o universo. Lembra quando eu li que agora em Gênesis 3,15, que pelo pecado entrou Adão, mas diz que a serpente feriu o calcanhar quando ela conseguiu colocar o pecado no mundo. Mas Cristo, como a cabeça, foi que entrou a salvação. Ele é a cabeça da igreja. A dispensação ou administração do plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, traz uma ideia de cronologia, mas sim de kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para todas as coisas que estejam sob o domínio de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 7. Como eu falei para os irmãos, esse tópico, ele deixa bem claro que Cristo é a cabeça de todas as coisas. Cristo é a cabeça de tudo. A plenitude do tempo, que o diabo acha que é o Senhor que manda, aqui fala do tempo kairos, o tempo de Deus para nós. O tempo que Deus traz a salvação. Deus traz a transformação para nós.
Atos capítulo 1, versículo de número 7. E disse-lhes: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E eu não lembro agora, mas os irmãos em casa vão lembrar que há tempo para tudo. A nossa própria Bíblia nos diz que há tempo debaixo do sol para plantar e para colher. Então o Senhor é o Senhor do tempo. Todas as coisas estão sob o domínio de Cristo. Não se preocupe. As bênçãos, elas só vêm no tempo certo. Às vezes nós nos preocupamos em saber qual é o tempo de Deus, qual é o meu tempo, qual é o tempo para mim, qual é o tempo de Deus. Mas a plenitude dos tempos estão na mão de Deus. Porque bênção só vem no tempo certo. Ela não vem atrasada e nem vem adiantada. E qual é o tempo? Cristo é o Senhor do tempo. Não nos aprove saber, acabamos de ler, das coisas que Deus predestinou, que Deus fez, das coisas que Deus planejou. Deus é o Senhor do tempo, Ele sabe o tempo certo, para mim e para você. Não adianta nos precipitar a querer mudar o tempo, ou se apressar, achar que uma bênção, ou que algo é uma bênção fora do tempo. Deus dá as bênçãos no tempo correto. Deus é o Senhor do tempo. Número 3. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentis. A igreja, Paulo muda o pronome, nós, ele, os judeus, para também vós, os gentios. Indica que Cristo, os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Como assim? Quando Paulo estava pregando, se ele dissesse, olha, nós, ele estava se referindo só aos judeus, mas aos gentios, quando ele diz, olha, também a vós. As bênçãos de Cristo, nós temos que pregar que Cristo, ele abençoa não só a nós, a vós também. Ele engloba nós, os crentes, e quando você diz vós, são os outros que estão ouvindo, que estão lá à frente. Então, quando Paulo nos ensina também que eles, olha, as bênçãos do Senhor são para nós e para vós. Ou seja, para mim e para vocês. Mas isso tem que aceitar Cristo antes. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão glorificar a Deus. Não é outro. Não tem nenhum propósito da eleição a não ser louvar e glorificar a Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. Então, nosso propósito é louvar e engrandecer a Deus. Isso é em Deuteronômio, uma referência aqui, capítulo 1, versículo 12 e o 14. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Lembra que eu falei em Mateus capítulo 13, verso 8? Adorar só com os lábios. Esse assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas nos levar a outros a fazer o mesmo, a chamar outras pessoas, a convidar outras pessoas a adorar a Deus. É o ID, de levarmos e mostrarmos para pessoas que temos que louvar a Deus pela sua glória e o seu poder. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos e possuímos vem de Deus,
pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos dos Apóstolos 17, 28. Atos dos Apóstolos 17, 28. Deixa eu ler aqui. Porque nele vivemos e nos movemos, ou nos movimentamos, e existimos, como também algum de vossos poetas dissesse, pois somos também a sua geração. Porque nele nós vivemos, ele é o dono da vida, porque se movemos, ele nos dá saúde, porque somos a geração, somos a descendência de Cristo, somos o povo de Cristo. 1 Crônicas 29 e o verso de número 14, deixa eu achar aqui, Crônicas 29, 14, 1 Crônicas 29 de número, isso, 1 Crônicas capítulo 29, versículo de número 14, diz o seguinte, presta atenção. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo, Senhor, vem de ti e da tua mão nós te damos. Tudo, Senhor, vem de ti. Se eu não estiver enganado, essa crônica foi Davi que escreveu para os príncipes quando eles estavam construindo, para os príncipes e os povos quando eles estavam construindo o templo. E ele diz, olha, quem somos? Quem somos nós ou de onde viemos, Senhor? Tudo que nós temos vem de ti. Tudo, Senhor, é da tua vontade. Esse é um princípio de adoração, é um louvor à glória de Deus. É o nosso texto desse terceiro ponto, o louvor e a glória de Deus. Louvar a Deus pela glória de Deus. Terceiro tópico e último, espero que os irmãos estejam entendendo e aprendendo aí, assim como eu também, sou aluno, já volto a repetir para os irmãos, então os irmãos perdoem alguns erros e o nervosismo. Terceiro tópico, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Espírito Santo, o penhor da nossa esperança. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. É como um testamento. Testamento, coloca-se ali o seu nome e ele é o penhor, ele é a garantia da sua herança. Ele é a sua garantia no direito àquela herança. O Espírito Santo é o nosso penhor. Como assim penhor, irmão Ivaldo? O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus, o Pai. Quando Cristo morreu, foi ao céu e ele deixou uma promessa, uma garantia para nós. O selo do Espírito Santo. Como assim um selo do Espírito Santo? Alguns filmes antigos, ou alguns irmãos que tiveram a oportunidade de conversar com algumas pessoas mais antigas, quando se passava alguma carta, ou nos filmes de época você pode ver, os decretos do rei, ele era selado. Eles colocavam uma cera ou uma massinha e o rei então, ele com o carimbo dele ali, ele apertava, fazia um selo ali, ficava a marca do rei.
E aonde aquele decreto, ou a pessoa que estava levando aquele decreto ou papel passasse, ele tinha passagem livre. Era um decreto real. Era uma garantia da palavra do rei. Ninguém podia impedir. Ninguém podia tomar para si. Ou um decreto que o rei fazia. Quando o rei, eu não lembro o nome agora, ele decretou que todos adorassem a estátua. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, tinha um decreto, e naquele decreto o rei selava para que pudessem ler em praça pública. Quando eles foram ler, aquele que lia que estava na mão tinha um selo, tinha uma garantia. Ninguém podia revogar aquilo, porque era um selo, era selado. E o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia, ele é o penhor que Jesus Cristo vai voltar na minha e na sua vida. Ou seja, se você não tem o Espírito Santo, corra, dobre o seu joelho e peça a Deus que te encha com o Espírito Santo, porque ele é a sua garantia que você vai para o céu. É a sua garantia, é o seu penhor como Cristo. O penhor é quando você vai e deixa algo em garantia, em troca. Jesus Cristo deixou a terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo, para garantir que ele vai voltar, para te buscar e para me buscar. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo, que no momento da conversão, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Alguns irmãos discordam, vão discordar. E isso é natural, quando dizem que a pessoa só tem o Espírito Santo quando ela já começa a falar em línguas, começa a profetizar. Isso são dons espirituais. Isso são acrescentados na carreira espiritual. Isso é para nos fortalecer, porque nós precisamos buscar Deus, nos fortalecer cada dia, dia após dia. Tanto que na Bíblia diz que naquele dia muitos chegarão e dirão: olha, Senhor, em teu nome eu profetizei, falei em línguas, eu orei, muitas pessoas foram curadas. Mas isso não é sinal de salvação. Isso é um dom que o Espírito Santo te concede. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo já está em você. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence do pecado. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Nos tempos bíblicos, nos tempos dos apóstolos, nos tempos antigos, como eu disse. Era usado como selo de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Vamos ler Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O verso 9 e o 15. Até o 15, vamos rapidinho. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito Santo vive por causa da justiça. Se o Espírito daqueles que morto ressuscitou já habita entre vós, aquele dos que morreu e ressuscitou, a Cristo também vivifica os vossos corpos mortais, pelo que o Espírito que em vós habita. De maneira, irmãos, que somos devedores não da carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne morremos, mas pelo Espírito mortificados a obra do corpo vivente. O Espírito de Cristo que vivifica em nós.
o Espírito Santo de Cristo que vive em nós. Ele nos testifica como filhos de Deus. Esses sim seremos chamados de filhos. Quando Cristo chega, quando chegarmos na vinda de Cristo, quando chamar pelo nome, e ele dizer: olha, filho, entra, que está reservado para você. Porque ele vai voltar. A garantia que ele nos deu, que ele ia preparar lugar, porque na casa do Pai tinha muitas moradas, e ele nos deixou uma promessa, nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, os irmãos podem até ler em casa. Ele é quem convence o ser humano do pecado e da justiça e do juízo. E também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso de número 23. Vamos ver o que é que diz aqui em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ninguém pode te proibir. Lugar nenhum pode te proibir disso. Lugar nenhum pode mudar isso. Esse relacionamento de Cristo só é feito através do Espírito Santo. E é interessante que Deus faz relacionamentos e não regulamentos. E eu vou te dar exemplos. O exemplo, eu estava lendo sobre matrimônios, estava lendo lá em Deuteronômios 22 sobre os matrimônios, e alguns países por aí, eles fazem um pré-contrato, ou até no Brasil mesmo, os ciganos, os pais dos noivos é quem fazem um contato, eles sentam, conversam e se acertam, eles fazem um regulamento. E o regulamento nosso, cristãos, é relacionamento. É isso que Cristo faz conosco. Cristo não faz um regulamento. Olha, você vai poder fazer isso e isso aqui. Perdão. Não, Deus faz um relacionamento conosco. Um relacionamento de amor e de bondade, de pai e de filho. Por isso que nós somos chamados a noiva de Cristo. A igreja é chamada a noiva do Cordeiro de Deus. O penhor da nossa esperança. Espero que os irmãos tenham entendido que o Espírito Santo é o selo que ficou para nós. E qual é o penhor? O selo, os irmãos aprenderam que é a garantia, é a passagem que nos garante, é o relacionamento, a passagem, o nosso proximidade, nós e Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos chegar a Cristo hoje para conversarmos, para dobrarmos o nosso joelho e orar, sentir a presença de Cristo. Se não tivesse Espírito Santo, seria nulo. No Apocalipse será tirado. É quando nós vamos perder a essência, o desejo pela palavra, por buscar Cristo. O Espírito Santo é o que nos faz essa ligação de relacionamento. É o selo que nos garante essa passagem. Segundo tópico, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, ou penhor, ou garantia, ou primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1 e no verso de número 22, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu,
E Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Uns pediam sinal, outros pediam sabedoria, mas Cristo, ele fez um depósito por nós. Ele fez uma paga por nós. É quando você faz o penhor, a primeira parcela. Na Caixa Econômica, o Banco do Brasil, quando você vai fazer um penhor, vai pegar um dinheiro, você pode fazer uma penhora, que eles falam. Você pode deixar um bem material que valha um dinheiro, você assegura, assina alguns contratos e retira um valor. Se você não devolver aquele valor, a penhora será do banco, o que você deixou penhorado. É aquela garantia que você vai voltar para retirar, é o que você deixa lá. Ou em alguns negócios, quando dá a primeira parcela, é chamado sinal, é que você já pode retirar o bem. Cristo, ele pagou a primeira parcela por nós, ele deixou uma penhora por nós, o Espírito Santo de Deus. Cristo deixou a garantia de que ele vai voltar. Ele disse, olha, como nós, os discípulos conversando com ele, disse, olha, como nós vamos saber que o Senhor vai voltar? Ele disse, olha, eu vou deixar um consolador, eu vou deixar uma garantia de que eu realmente vou voltar. E quando eu voltar, ele será retirado. Mas com fé em Cristo, nós já vamos estar subindo para a glória. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente não, ou que o crente está salvo para sempre. Independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito Santo. Como eu falei no começo, nós somos a igreja. Se nós deixarmos a casa suja, o Espírito Santo de Deus não vai habitar. Ele não vai ficar. Se o Espírito Santo sair de mim e de você, nós não temos a garantia, nós não temos o penhor, nós não temos o selo, nós não temos a passagem para Cristo. Nós perdemos a nossa salvação. Peça a Deus que não retire de você o Espírito Santo de Deus. E a conclusão é que nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revela o resultado da conciliação do ser humano por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno, na plenitude dos tempos e desígnios de Deus. E estará pleno e executado. Que Deus possa te abençoar, te guardar, que Deus possa fazer com que essas palavras tenham te ajudado, que o Senhor te guarde e que tenhamos mais oportunidades, que Jesus Cristo nos abençoe. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder ter lido a Tua Palavra, poder ter aprendido um pouco, Senhor, e que o Senhor faça, Senhor, conforme essa lição, que traga o Espírito Santo à nossa vida, que não retire o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha, Senhor, fazer morada, se fazer presente na minha vida. Deus, abençoa cada irmão, Senhor, para que o Espírito Santo esteja iluminando e abençoando cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus.